a maioria dos ministros do Supremo são indicados pelo PT. Vocês não suspeitavam que eles iam voltar a beneficiar o PT e iam transformar tudo o que vocês fizeram em pizza, como foi feito? Ferri, você falou no começo do Empire Strikes Back, né? O Império Contra-Ataca. Você sabe que internacionalmente tem uma frase muito famosa em relação aos lugares em que se avança de modo consistente contra a corrupção. E essa frase é Corruption Strikes Back. Da mesma forma como o Império contra-atacou, a corrupção contra-ataca. Por quê? Porque você pega gente grande, gente poderosa, gente que tem laços, gente que tem aliados na imprensa, gente que tem aliados no mundo empresarial, gente que tem aliados em todos os setores. Pessoas poderosas que escolheram os ministros do Supremo, que entram nos gabinetes sem bater. Pessoas que têm seus advogados lá pagos a preço de ouro, que entram no Supremo de bermuda. Então você tem uma situação em que é muito difícil você enfrentar esse sistema. Por que a Lava Jato deu certo? Deu certo por duas razões. Primeiro, porque teve um grande apoio da sociedade. Claro que teve uma estratégia também de comunicação, de avanço, de fases, de colaborações premiadas, de acordos de cooperação internacional. Teve uma estratégia muito boa, como nunca foi adotada tecnicamente. Teve apoio da população e vamos então para o terceiro fator. Você tinha um governo fraco. O governo Dilma era um governo mal articulado, fraco, mal das pernas economicamente, que tinha uma dívida pública que aumentava aí estratosfericamente, que é parecido em grande medida com o governo atual. Um governo que não sabe economizar, só sabe gastar, que quer talvez controlar juros na canetada, que todo mundo sabe que não funciona. Você não tem como dizer que a lei da gravidade não vai mais funcionar, que você vai soltar o copo e ele vai subir, é o que eles querem fazer, matar juros na canetada. Então você tinha um governo fraco e que não reagiu à Lava Jato, porque não tinha uma força política para reagir à Lava Jato, até o momento que foi tarde demais. A Lava Jato passou do ponto de não virada, a população estava nas ruas apoiando, e a gente conseguiu avançar e trabalhar com uma relativa tranquilidade. Mas não foi tranquilo, não. A gente teve ameaça à vida, teve tentativas de destruição moral, toda aquela imprensa marrom nos atacando dia sim, dia sim. O Congresso Nacional, a gente levou as medidas contra a corrupção, eles enterraram numa madrugada e quiseram passar um projeto de lei de abuso de autoridade para se vingar desde aquela época, em 2016, os agentes da Lava Jato. Então foi suado, mas essa conjuntura, o PT fraco, novas estratégias de investigação e de comunicação e apoio da sociedade nos fez avançar. E houve também alguma mudança, ou como você vê a mudança do ponto de vista de comunicação que tem acontecido recentemente, né? Porque a gente teve aqui a Paula Schmidt, fez uma entrevista maravilhosa com a gente, e ela fala muito sobre o controle da informação, né? Que era muito mais fácil antigamente, quando você tinha, né, poucos conglomerados de imprensa, e vis-a-vis hoje, com a força das redes sociais, a capacidade das pessoas de se manifestarem. Como que você acha que isso também muda um pouco o jogo e se isso facilita, dificulta a vida do corrupto? Isso mudou completamente o jogo. Isso nos ajudou muito na Lava Jato. Por quê? Porque você tinha um canal direto com a sociedade, você pedia apoio, os vídeos viralizavam, as pessoas vinham em nosso socorro, as pessoas se manifestavam. Essa leitura está certa. A gente sempre teve grandes conglomerados de mídia e a gente vê hoje, vê na prática que o governo ele consegue influenciar a mídia, influencia a pauta, influencia a matéria, influencia direcionamento. Alguns jornalistas não, eles vão ser absolutamente independentes. Não estou dizendo que todo jornalista é vendido, não. Existem jornalistas éticos, íntegros, corretos, mas jornalistas que eu conheço tiveram a sua voz calada em determinados veículos grandes de comunicação, disseram, você não vai abordar esse assunto aqui, porque desagradaria determinados interesses poderosos. E o jornalista me confidenciou isso. Então, com o dinheiro que vai de milhões de publicidade, vai uma cordinha junto. Vai uma cordinha, vai uma coleirinha. E a grande mídia eles conseguem influenciar. E quando eles derrubam a lei das estatais, não é só para apadrinhar politicamente os líderes que vão estar à frente das estatais, o que permite desvios, direcionamentos, mas eles também derrubaram limites e aumentaram verbas de publicidade das estatais para permitir mais ainda um direcionamento da grande mídia em favor do governo. E aí surge as mídias sociais, como essa voz que ninguém cala, como esse ambiente de discussão, de debate em que a pessoa do povo que nunca teve voz, agora tem voz, em que a mensagem se espalha, em que as pessoas podem se organizar sem um filtro da grande mídia, sem uma influência do governo. E o que eles querem fazer? Eles querem agora interferir nesse ambiente e regular de toda forma, porque eles não têm controle, eles têm medo. Esse ambiente ele leva recursos do ambiente da mídia tradicional e desagradando a mídia tradicional, e ele é um ambiente livre da influência, ou mais livre da influência de um governo federal. E aí, claro que eles querem regular, claro que eles querem
criminalizar fake news. Qual é o problema de criminalização de fake news? O problema é que a liberdade de expressão, ela abrange inclusive o discurso de que eu discordo, o discurso ruim, o discurso nojento e a mentira. A liberdade de expressão, ela protege a mentira nas democracias. Porque quem diz o que é verdade e a mentira? A verdade vai o quê? Permitir que o Estado entre na nossa liberdade para dizer o que é verdade e o que é mentira, que julgue isso? Não pode. A restrição do discurso, ela tem que ser excepcional numa democracia. Então, isso nos traz uma imensa preocupação, esse espaço do governo. Quando você olha o projeto que eles avançaram para regulamentar fake news, o que estavam fazendo era trazer uma grande ingerência do governo na moderação e no alcance de determinados discursos dentro das redes sociais. Eles se inspiraram numa regulação europeia, que era boa, trouxeram para o Brasil, mas deturparam completamente. Eles criaram um órgão que ia ser nomeado pelo governo, as pessoas do órgão, e esse órgão ia poder aplicar... nazista. Mais ou menos. O Ministério da Propaganda, né? Ministério da Propaganda. Tipo Orwell, 1984. Queria o Ministério da Verdade que criaram eles. Criaram um órgão, por esse projeto de lei, que ia poder multar cada violação da rede social, cada violação, em 50 milhões de reais. Isso ia fazer a rede social comer na mão deles. E aí, quando fala da regulação que a rede social, a moderação que ela ia ter que fazer de conteúdo, eles colocavam que a rede social tinha uma obrigação de reduzir riscos sistêmicos à violação a direitos fundamentais. Peraí, o que é um risco sistêmico à violação de direito fundamental? Todos nós temos dignidade. Xingamento é violação à dignidade? As redes sociais vão ter que tirar críticas que abalam a minha imagem. Críticas duras vão ter que ser derrubadas porque violam a minha imagem, o meu direito à dignidade. Cara, você faz o que você quiser e você direciona discurso. Pode um pastor ir lá e dizer que o casamento é entre homem e mulher? Ou isso viola a dignidade, o respeito de outras pessoas? Do jeito que está hoje, você criou um órgão que é direcionar o que pode e que é direcionar a rede social para favorecer a direita ou a esquerda, conforme o governo da ocasião. Não pode, seja para favorecer a direita ou a esquerda, não pode. Nós precisamos de liberdade e pluralidade. Só para dar uma coisa, que um leitor mandou uma pergunta, um leitor aqui até da Folha, perguntando se o STF é o câncer do Brasil com metástase. As violações são um câncer no Brasil. As violações aos direitos, a quebra do império da lei. A gente tem um fenômeno que é comum no que a Lava Jato diagnosticou e nos abusos que acontecem hoje no Supremo. Na Lava Jato, lembrem que a gente lutou contra os abusos do poder consistentes na corrupção, na roubalheira, no roubo do nosso dinheiro público. E agora o que a gente vê no Supremo é outro tipo de abuso também. Nos dois casos, donos do poder se colocam acima da lei, num para roubar e no outro para violar as nossas liberdades. Então, a grande questão que a gente está discutindo aqui é império da lei, Estado de Direito. E aí, a gente vai ser um país de bananeira, em que as pessoas que mandam, ou a gente vai ter regra? 61% das pessoas têm medo de se manifestar em redes sociais. Tem medo de expressar o que pensam. Mas eu estou falando de pesquisa, dado. Datafolha. Isso, estou falando de dado. Assim, a gente tem uma percepção de que pode ser que tenha gente tido até medo de responder a pesquisa dizendo que tinha medo de se manifestar nas redes sociais. Mas a pesquisa apontou 61%. Que democracia é essa em que 61% das pessoas têm medo de falar? E por que elas têm medo? A resposta é clara, porque você não tem mais regra. Se você tem regra, você sabe até onde você pode ir e você sabe que você não pode ultrapassar essa linha. Se você ultrapassar, você é punido. Mas você sabe que tem um limite e o limite está ali. Agora, quando você não tem limite, quando você some com a regra, porque é a vontade da pessoa e não a regra, aí você fica com medo. Aí os promotores não dão entrevista. Aí os juízes não dão entrevista. Aí as pessoas ficam acuadas, as pessoas têm medo de falar nas redes sociais, porque sabem que podem ser punidas simplesmente porque desagradaram um xandão da ocasião. Na tua opinião, qual o pior ministro atuando hoje no Supremo? Hoje, o pior ministro que pratica abusos que estão violando as liberdades é o ministro Alexandre de Moraes, mas tem um páreo duro aí, viu? Tem um páreo duro dele com o Gilmar Mendes, com o Toffoli. O Toffoli, as decisões que ele está fazendo são absurdas. Ele simplesmente mandou parar o pagamento de multas bilionárias ao Odebrecht, de multas bilionárias à JF. Qual foi o argumento que eles usaram? Existiria um ambiente de coação. Peraí, no caso da Odebrecht, os acordos foram feitos pelo próprio STF, foram homologados lá. Como assim coação? Você vê os vídeos dos depoimentos, todos eles lá relaxados, falando os crimes que cometeram. Como assim coação?
Se você fala até de coação de pessoas físicas, foram presos indevidamente, a maior parte dos executivos da Odebrecht, cerca de 80%, 90%, estavam soltos quando fizeram acordos. Como assim coação? Qual é o indício? Qual é a prova? Ele não fala nada de concreto. E aí suspende os pagamentos com a alegação de uma suposta coação. E a gente está falando de pessoa jurídica, representada pelos melhores, mais bem pagos advogados do país. E aí ele empresta esse argumento e suspende também a multa da JBS, bilionária. Como assim? O mesmo argumento quando nem era em Curitiba o caso JF, era em Brasília. Não tem como você fazer esse empréstimo do argumento. Ainda com a coincidência de que a esposa do Toffoli é advogada da JF. Em outro caso, mas é advogada da JF, que é um caso de conflito de interesses na minha perspectiva. Então, você vê hoje os ministros atravessando completamente a linha. E nem aí, perderam a vergonha. É o Bananil? É o país das bananas, assim. A gente tem que lutar para transformar nosso país em uma verdadeira república, com o império da lei, com o Estado de Direito, numa verdadeira democracia, não essa democracia inabalada, que é a democracia só na forma, só na aparência ou só no discurso, na narrativa deles.